Olá, é um prazer estar com vocês novamente, mais essa realização do PAPMEN. Nessa vez, eu vou falar sobre um tópico bem próximo realmente do ensino médio. Nós vamos falar sobre funções e modelagem de situações. Então, o que a gente vai discutir é como é que as funções que normalmente a gente aborda com os alunos no ensino médio, e aqui eu vou falar de funções afins, de funções quadráticas e funções exponenciais. Como é que essas funções podem ser utilizadas para modelar situações reais, quer dizer, problemas que acontecem ou no cotidiano ou nas ciências em geral. E aí eu acho que é importante a gente distinguir modelagem de verdade de falsa modelagem. Tá? Então, o que eu chamo de falsa modelagem, tá, são aqueles problemas que às vezes aparecem nos livros textos em que o enunciado diz algo assim, tá? O lucro que uma firma tem, lucro obtido com a venda de X unidades, e aí aparece aqui uma função, por exemplo, 7,8x2 menos 0,3x mais 2. Tá? E a partir desse enunciado se constrói um problema em que noções aí ligadas à economia, tá, aparecem. O que eu critico é considerar esse tipo de problema como um problema de modelagem, porque essa função que foi apresentada aí, essa função quadrática, ela caiu do céu, né? Em nenhum momento se discute se é apropriado usar uma função desse tipo para modelar o lucro obtido vendendo determinado número de unidades, e muito menos onde é que aparecem esses números, tá, que definem essa função. Então, acho que insistir em muitos exemplos como esse serve para reforçar no aluno a impressão de que essa história aí de matemática é uma coisa assim, um tanto arbitrária, né? Que os livros fazem sem explicação. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aula é fazer o que eu chamo de verdadeira modelagem. Tá? Então, o que eu considero que são realmente atividades no ensino médio que são verdadeiramente de modelagem. Tá? Então, a partir da descrição de uma situação, então não vai aparecer nenhuma fórmula de função nessa descrição. Encontrar a função adequada para exprimir a relação entre duas grandezas. Claro, em situações mais complexas, mais grandezas podem estar envolvidas, mas no ensino médio, tipicamente, a gente trabalha com funções de uma única variável que relacionam duas grandezas. Okay? Então, para ilustrar esse tipo de objetivo, eu vou
a gente vai utilizar 3 exemplos, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo é esse que está aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem uma figura que eu encontrei num site da internet, que se propõe a vender sapatos para crianças e para isso um dos objetos que eles oferecem, tá, é essa régua, tá, que pode ser utilizada, tá, para medir o tamanho do pé aí da criança para a qual você quer comprar o sapato. Tá? E a pergunta aí que é feita aqui nessa situação é: que função é essa que relaciona o número do sapato com o comprimento em centímetros? A gente sabe qual é o formato dessa função? A gente sabe quais são os coeficientes que definem essa função? Vamos ver a seguir. Tá? A segunda situação que a gente vai ver é essa outra. Então, nessa situação, o que se diz é que, na bula de uma certa medicação, é dito que a meia-vida dessa medicação é de 6 horas. E aí se informa que o significado de meia-vida é o tempo necessário para que a grandeza em questão atinja metade do seu valor inicial. Então, com essa informação, a gente vai ver que consegue selecionar o tipo de função adequado para modelar esse tipo de situação. Ok? E, finalmente, a terceira situação que nós vamos ver é a seguinte. Eu tenho uma longa tira de papel enrolada formando um rolo, como esses rolos de papel de cozinha que a gente encontra nos supermercados. Então, o problema diz qual é o diâmetro interno desse cilindro. Tá? Então, esse diâmetro interno aqui é 4 centímetros. E diz qual é o diâmetro externo do cilindro. Esse diâmetro externo aqui é 12 centímetros. E com essa informação, a gente quer saber qual é o comprimento dessa longa tira de papel que é usada para formar esse rolo. Tá? Assim, é claro que se eu escolhi esses 3 exemplos e eu quero falar de funções afins, quadráticas e exponenciais, então é porque cada um desses exemplos, tá, vai corresponder, tá, a um desses problemas. Tá? Mas o que a gente vai ver a seguir é qual modelo corresponde a que função, tá, e por quê. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar uma folha nova aqui para escrever. Então, o modelo mais básico, mais simples de função que a gente leva para os alunos no ensino médio é o das funções afins. Né? Então, uma função afim é uma função de R em R, tal que f de x é igual a x mais b. Tá? Então, esses coeficientes a e b costumam ser chamados esse aqui é o coeficiente angular ou a inclinação associada à reta que define a função. Tá? O b é o chamado coeficiente linear. Mas, na verdade, assim, em termos de aplicações, tá,
o mais interessante é a gente pensar nesse A e B. O A, na verdade, é a taxa de variação da função. Tá? Por que eu digo que é igual à taxa de variação? Porque é igual o resultado que a gente obtém quando a gente calcula a variação da função em um intervalo dividido pelo comprimento do intervalo. Quer dizer, isso aqui muitas vezes é chamado de delta y sobre delta x, né? Variação no eixo das ordenadas dividido pela variação no eixo das abscissas. Para uma função afim, tá? Essa taxa de variação, ou a taxa de variação média, é constante. É facílimo a gente verificar, né? Porque realmente quando você faz essa conta, você vai ter ax mais h mais b menos ax menos b sobre h. Então, esse ax aqui vai cortar com esse ax aqui, o b corta com b. O que sobra? Sobra a vezes h sobre h, que é igual a A. Portanto, o coeficiente A, de fato, representa a taxa de variação da função. O B, é mais útil a gente pensar no B como sendo o valor inicial da função. Porque em muitas aplicações, tá, a gente vai ter, por exemplo, a variável x representando o tempo transcorrido. Tá? O B nada mais é do que f de zero, tá? Ou seja, o valor que a função afim fornece para x igual a zero. Tá? Então, quando a gente está pensando em aplicação, o significado aí do coeficiente B é de onde a função começa quando x igual a zero, enquanto o papel do coeficiente A é quão rápido ela varia, tá? À medida que a gente avança. Tá? E o fato dessa taxa de variação ser constante, tá, está intimamente relacionada, tá, à propriedade fundamental de uma função afim sob o ponto de vista das aplicações. Então, para que você seja capaz de usar corretamente funções afins para modelar situações diversas, tá? A propriedade fundamental é a seguinte. Essa que eu vou colocar aqui na tela. Se f é uma função afim, tá? Propriedade fundamental em termos das aplicações, tá? Exatamente esse fato aí que a gente acabou de provar, apenas está vendo isso aqui de uma outra forma, tá? Que esses acréscimos f de x mais h menos f de x, tá? Então, essa diferença f de x mais h menos f de x representa quanto a função cresceu quando eu passei de x para x mais h. Tá? Então, novamente fazendo essa conta como nós fizemos aqui acima, f de x mais h menos f de x, tá, é o numerador que nós escrevemos ali acima. Ax mais h mais b menos ax menos b. Tá? E o resultado disso é a vezes h. Tá? Então, observem que dentro dessa expressão que está aqui, o x não aparece. E, portanto, realmente, esses acréscimos, tá, eles são constantes, tá, desde que você mantenha o passo que você está dando
que é o valor de H constante. Ok? Uma consequência disso é que, quando a gente toma uma sequência de valores igualmente espaçados de x, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. De x para x mais h, eu estou crescendo h unidades. Tá? De x mais h a x mais 2h, a gente está crescendo mais h unidades. Então, como o acréscimo só depende de h e não de x, esses acréscimos são todos iguais. Tá? E são iguais a A vezes H. Né? Porque se eu substituir aqui nessa expressão, se eu trocar aqui o x por x mais H, como o resultado não depende de x, o resultado vai ser novamente A vezes H. Okay? Então, uma propriedade fundamental das funções afins é que ela transforma valores em progressão aritmética em outros valores também em progressão aritmética. Tá? E isso dá uma explicação muito simples por que o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, vejam, se eu represento os valores x mais h, x mais 2h, x mais 3h, tá? O que vai acontecer? O acréscimo que eu tenho quando eu vou de x para x mais h é igual ao acréscimo entre x mais h e x mais 2h. É igual ao acréscimo x mais 2h e x mais 3h. Então, todos esses triângulos azuis que eu marquei aqui nesse gráfico, são todos eles congruentes entre si, porque são triângulos retângulos que têm os catetos respectivamente iguais. Em consequência, o ângulo formado pela hipotenusa com o cateto horizontal são todos iguais também. Isso significa que a inclinação ao longo aqui dos três triângulos é a mesma e, portanto, os pontos do gráfico estão numa mesma reta. Okay? É claro que eu posso tomar esse H aí tão pequeno aí quanto eu deseje, tá? E isso permite, na verdade, a gente provar a recíproca, tá, da propriedade enunciada acima. Tá? Então, para essa propriedade que está aqui, isso é importante em termos de modelagem, vale a recíproca. Ou seja, se você tem uma função em que os acréscimos f de x mais h menos f de x dependem apenas de h e não de x, que é equivalente a dizer que os valores estão em progressão aritmética, tá? A gente pode garantir que a função é afim, mas, tecnicamente, a gente precisa assumir uma condição adicional. Tá? Então, desde que a gente assuma, tá, que f é monótona, ou, se a gente quiser, também pode demonstrar que isso vale, supondo que a função f é contínua. Então, na maior parte das aplicações, a gente tem funções que satisfazem pelo menos uma dessas duas condições. Então, na prática, toda vez que você é capaz de estabelecer, tá, que uma função satisfaz a essa propriedade aqui, isto é, os acréscimos dependem apenas do tamanho do passo que você dá, do h, e não de onde esse passo está sendo dado.
Se você é capaz de estabelecer esse fato, tá? Então, você pode garantir que está diante de uma situação que é modelada por uma função afim. Você não precisa que ninguém te diga isso. Tá? Você pode concluir a partir das propriedades aí da situação que está sendo analisada. Okay? Então, vamos voltar àquela situação original. Deixa eu mostrar aqui novamente a figura aqui da régua. Vou aumentar ela aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Tá? E o importante é o seguinte, você olha para essa situação e não precisa mais nada. Tá? Visualmente, tá? A gente consegue dizer de cara que a relação entre essas duas grandezas, tá? Ela é dada por uma função afim. Tanto num sentido quanto no outro. Tá? Então, a função que relaciona o tamanho, que é o que aparece na linha de cima, quanto com o comprimento, que é o que aparece embaixo, ou vice-versa, ambas são funções afins. Como é que eu sei isso? Visualmente, é porque os pontos inteiros de ambas as escalas estão representados aqui, ambos de maneira igualmente espaçada. Tá? Se a escala de tamanho, por exemplo, fosse uma coisa assim, ó, aqui fosse o 2, aqui 3, mas aí do 3 para o 4 aumentasse mais, do 4 para o 5 aumentasse mais, tá? Se fosse assim, eu seria capaz de dizer de cara que a função não é afim. Tá? E vai aparecer isso em algumas outras situações que a gente vai ver. Mas aqui, cada vez que o tamanho do sapato, tá, aumenta de uma dada grandeza, tá? Por exemplo, quando aumenta aqui de 6 para 7, tá? O incremento que a gente vai ter aqui no tamanho é também sempre igual. Tá? Quando aumenta de 6 para 7 ou quando aumenta de 12 para 13, tá? Quando aumenta de 6 para 7, o tamanho aumentou de 2 para 4. Tá? Quando aumentou de 12 para 13, ele aumentou de 14 para 16. E no outro sentido, vale a mesma coisa. Tá? Então, como aumentos constantes em uma das grandezas levam a aumentos constantes na outra grandeza, tá? Eu posso garantir que o modelo adequado para representar essa situação é o de uma função f de x igual a x mais b. Okay? Então, a relação que é mais interessante é a gente saber qual é o tamanho do sapato conhecendo o comprimento do pé. Tá? Eu tenho aqui uma criança, vou lá, meço qual é o tamanho do pé, eu sei qual vai ser o tamanho do sapato. E observem, eu não preciso comprar essa régua aí que é vendida aí na internet para fazer isso. Tá? Porque eu já sei como ela funciona. Tá? Eu já entendi o funcionamento dela. Tá? Eu sei que isso é dado por uma função da forma f de x igual a x mais b. Tá? E para encontrar os coeficientes a e b, então, se aqui, por exemplo, aparecesse qual é o tamanho que a gente teria com x igual a 0, b poderia ser lido diretamente. Mas como não é, tá? É imediato a gente fazer isso. Tá? Basta que a gente observe dois dos pontos de correspondência entre as grandezas que a gente consegue determinar, tá? Os valores de A e B. Tá? Então, por exemplo, a correspondência que fica clara aqui é que 6 centímetros corresponde ao tamanho 2
7 centímetros corresponde ao tamanho 4. Tá? Então, eu posso escrever que f de 6, que é igual a 6a mais b, vai ser igual a 2, que f de 7, que é 7a mais b, vai ser igual a 4, e aí eu tenho um sistema de equações que me permite calcular os valores de A e de B. Então, subtraindo a segunda relação menos a primeira, a gente vai ter que A é igual a 2, né? Porque é 7A menos 6A é igual a A, o B corta 4 menos 2 é igual a 2. E aí, substituindo na primeira equação, a gente vai ter que 6 vezes 2 mais B igual a 2. Portanto, B igual a menos 10. Né? 2 menos 12 menos 10. Logo, a nossa função é dada por f de x igual a 2x menos 10. Okay? Então, só conferindo, tá? Vamos calcular, por exemplo, o que é f de 17. Não pede 17 centímetros, de acordo aqui com a nossa função, tinha que ser igual a 2 vezes 17 menos 10, que é igual a 24. A gente percebe que essa relação é exatamente o que acontece. Tá? 17 centímetros correspondem a 24. Ok? Então, ninguém teve que me dizer que a relação entre essas duas grandezas era dada por uma função afim. Basta observar que elas representam grandezas cuja correspondência se dá de tal maneira que, se os valores de uma estão igualmente espaçados, os valores da outra também estão igualmente espaçados. Ok? O próximo tipo de função que a gente vai examinar são, vou mudar aqui a cor, são o das funções exponenciais. Então, uma função exponencial é uma função de R em R tal que f de x é igual a A elevado a x com A positivo. Tá? Então, por que positivo? Porque se A for negativo, a gente tem os maiores problemas aqui para poder definir exponenciação de número negativo. Tá? Só em casos muito particulares que a gente consegue definir. Além disso, quando A é igual a 1, a função que a gente obtém tem propriedades muito diferentes dos demais casos. É uma função constante. Então, quando a gente define função exponencial, a gente costuma também excluir o caso em que A é igual a 1. Tá? Então, na verdade, a gente tem dois casos. Né? Tem o caso em que A é entre 0 e 1, ou então A é maior do que 1. Tá? Funções exponenciais, definidas assim, elas têm utilidade limitada para modelagem, porque o valor inicial, tá, de uma função exponencial, tá, o valor de f de 0, é a elevado a 0, que é sempre igual a 1. Tá? Então, para a gente ter a flexibilidade necessária para modelar fenômenos, tá, é mais interessante considerar
uma generalização que normalmente não tem nome aí no ensino médio, tá? E que a gente, nos livros lá da matemática do ensino médio, chamamos de funções do tipo exponencial. Tá? Então, o que é uma função do tipo exponencial? Ela é parecida com uma função exponencial, mas ela coloca um coeficiente b, tá? Multiplicando a elevado a x. Tá? E agora, o valor de f de zero é o b. Tá? Então, o b, da mesma maneira que o b da função afim, ele passa a representar o valor inicial, tá, da função. Então, funções do tipo exponencial são extremamente úteis, tá, para modelar fenômenos. Tá? E isso acontece pela propriedade fundamental que é análoga ao das funções afins, que é a seguinte. Vou colocar aqui na tela. Na função afim, tá, nós vimos que a variável importante que se mantinha constante era o acréscimo f de x mais h menos f de x. Na função exponencial, e mais geralmente uma função do tipo exponencial, tá, o que vai ter o mesmo papel não é a diferença f de x mais h menos f de x, e sim a razão f de x mais h dividido por f de x. Tá? Alternativamente, a gente pode considerar os acréscimos relativos. Tá? Porque o acréscimo relativo, f de x mais h menos f de x sobre f de x, é igual a f de x mais h sobre f de x menos 1. Tá? Então, eles são duas grandezas que estão relacionadas. Tá? Então, se uma delas depender apenas de h e não de x, a outra também depende, e essa é exatamente a propriedade fundamental das funções do tipo exponencial. Tá? Quer você considere a razão de acréscimo, quer você considere o acréscimo relativo, que é igual a razão de acréscimo menos 1, tá? Essas grandezas dependem apenas de h e não de x. Então, vamos verificar que isso, de fato, acontece. Tá? Então, o que vai ser f de x mais h dividido por f de x? Isso é igual a b vezes a elevado a x mais h dividido por b vezes a elevado a x. Então, o b cancela. E aí, o a elevado a x mais h menos a elevado a x é a elevado a x mais h menos x, que é igual a elevado a h. Tá? E isso que está aqui depende de h, mas não de x, como acontecia com as funções afins. Okay? Isso é a mesma coisa que dizer que quando você considera as abscissas, os valores f de x mais h, f de x mais 2h, em que as abscissas estão em progressão aritmética, os valores, diferentemente da função afim, que estavam também em progressão aritmética, agora estão em progressão geométrica. Por quê? Porque quando você passa de f de x para f de x mais h, o resultado é multiplicado por a elevado a h. Só que, ao passar de f de x mais h para f de x mais 2h, você está novamente incrementando o valor de x
por um valor H, e nós acabamos de mostrar que a razão não depende de onde é que você começou. Tá? Então, quando você passa para cá, você novamente multiplica por A elevado a H, e assim, tá, você gera uma progressão geométrica. Okay? Da mesma maneira como nas funções afins, tá, vale a recíproca. Aliás, todas essas propriedades, tá, tanto no caso aqui da função de tipo exponencial, quanto da função afim, quanto da função quadrática, que a gente vai ver a seguir, tá? Estão demonstradas lá em A Matemática do Ensino Médio, volume 1. Tá? Então, quem quiser ver o tratamento completo disso, tá? Eu considero que essa forma lá, como a gente fez na Matemática do Ensino Médio, volume 1, e eu não estou me elogiando, porque, na verdade, quem escreveu isso foi o Elon, né? O texto foi feito pelo Elon. Uma das grandes virtudes aí desse texto, tá, é enfatizar como é que as diversas funções que são estudadas no ensino médio aparecem em situações de modelagem. Tá? Então, lá está demonstrado que vale a recíproca, novamente, com a condição, uma condição a mais a respeito da função f, supondo que f seja monótona, crescente ou decrescente, ou a demonstração também pode ser feita supondo que ela é uma função contínua. Okay? Essa propriedade que a gente acabou de ver ajuda a explicar como é que é o gráfico de uma função exponencial. Então, vamos ver aqui. Então, observem. Esse acréscimo que a gente tem ao ir de f de x para f de x mais h, tá? Esse acréscimo que eu estou indicando aqui na figura, tá? Ele é proporcional a esse tamanho. Okay? Já o acréscimo de f de x mais 2h em relação a f de x mais h, tá? Ele é proporcional não mais a esse valor, mas a esse valor maior. E, por isso, esse acréscimo é maior do que o anterior. Então, à medida que a gente avança, os acréscimos se tornam cada vez maiores, e aí, quando você marca esses pontos sobre o gráfico, você tem uma curva cuja curvatura está para cima. Okay? Exatamente o contrário ocorre quando a função é decrescente. Quer dizer, esse primeiro caso aqui é o que acontece quando A é maior do que 1. Esse segundo caso é o que acontece quando A está entre 0 e 1. Okay? Por que acontece o contrário? Então, essa primeira variação que está aqui é proporcional ao valor inicial. A segunda variação é proporcional a um valor menor, tá? Por isso ela é menor. A terceira é menor ainda. Então, quando você coloca esses pontos no gráfico, você tem uma curva que varia cada vez menos à medida que você avança. Tá? Com isso, a curva tem uma concavidade como essa que aparece aqui na figura. Ok? Muito bem. Então, vamos ver por que que a gente consegue dizer, sem precisar, tá, que alguém nos dê a fórmula, que uma das situações que eu mostrei lá no início é modelada por meio de uma função do tipo exponencial. Então, a situação a que eu me refiro
é a seguinte. Deixa eu achar ela aqui. Essa situação aqui. Tá? Situação da bula do remédio. Por quê? Porque a informação do problema, tá, era de que esse remédio tem uma meia-vida, tá, de 6 horas. Significa que não importa quanto remédio esteja no organismo, tá, se você pega intervalos de tempo de 6 em 6 horas, tá, o valor que você tem lá da medicação vai se reduzir sempre à metade do que tinha anteriormente. Tá? Então, isso sugere que a função que representa a quantidade da medicação ao longo do tempo seja uma função do tipo exponencial. É claro que a gente tem que usar aqui um certo bom senso para dizer que não há nenhuma razão porque somente isso aconteça somente com a redução à metade. Tá? O que esse comportamento da redução à metade em intervalos de tempo sugere, tá? É de que em intervalos constantes essa medicação sempre se reduza de maneira proporcional ao que ela tinha no início do intervalo. Tá? E com isso a gente consegue responder as perguntas. Por exemplo, o que a gente sabe, tá, é que F de 0, que é a medicação, a quantidade de remédio no início, é igual a 60. A gente sabe que F de 6, a quantidade de medicação após 6 horas, é igual a 30. Tá? E as perguntas que são feitas são qual vai ser a quantidade 12 horas após a ingestão. Então, o que acontece é que, no início, novamente o desenho ali de cima, eu tenho 30, passadas 6 horas, isso vai se reduzir à metade, portanto, vai se reduzir a 15, tá? E aí começa a vida de novo. Tá? No novo intervalo de 6 horas, que leva a 12 horas, isso vai reduzir novamente a metade, tá? E, portanto, eu vou ter 7,5. Tá? Então, na verdade, o que é? Isso aqui é 1/2 de 30, que é igual a 7,5 miligramas. Nas unidades aqui são miligramas aqui do remédio. Agora, o interessante é que a gente consegue argumentar também para calcular qual é o valor, tá, que a função vai ter em 3. Tá? Então, a gente está muito acostumado a usar interpolação linear para fazer isso. Tá? Então, talvez a gente fosse tentado a dizer algo do tipo, se no início tinha 30, tá? E com 6 horas tem 15, então, quando tem 3 horas, vai ter essa média aritmética, que é 22,5. Tá? Só que esse não é o comportamento. Tá? Isso aqui está errado. O comportamento que é correto é que, em intervalos de tempo constantes, tá? O modelo sugerido aqui é que, em intervalos de tempo constante, a quantidade é multiplicada pelo mesmo número e não decresça do mesmo valor. Tá? Então, o que deve acontecer, tá, é que, ao passar, tá, de 0 até 6, a gente tem 2 intervalos de 3 horas cada um. Tá? Então, o que vai acontecer é que o fator pelo qual
a quantidade vai ser multiplicada em cada um desses intervalos é o mesmo. Tá? Então, F vezes F deve ser igual a 1 meio. Portanto, F é igual a raiz quadrada de meio, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, com isso, a quantidade de droga que a gente vai ter, tá, com 3 horas, após 3 horas, vai ser igual a 30 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser aproximadamente igual a 30 vezes 1,41 sobre 2, tá? Isso vai dar aproximadamente 21 miligramas. Tá? Então, o ponto correto do gráfico ele está abaixo do ponto que a gente teria caso o gráfico fosse dado por uma reta. Tá? Por quê? Razoável isso? Sim, porque a variação que a gente tem é a variação absoluta, tá? Não a razão da variação. A variação que a gente tem no primeiro intervalo de 3 horas deve ser maior do que no segundo intervalo de 3 horas, porque a quantidade no início, tá, é maior do que a quantidade que eu tenho depois. Portanto, ela varia mais durante as 3 primeiras horas do que a outra. Mas a razão entre as quantidades é constante. Okay? Então, para a gente generalizar e encontrar uma fórmula para T horas após a ingestão, a gente vai usar o fato de que modelo adequado para essa situação é uma função do tipo exponencial, e o enunciado me diz que f de 0 é igual a 60, e me diz que f de 6 é igual a 30, porque 6 horas após a ingestão vai restar metade da droga que existia inicialmente. Tá? Então, o f de 0 igual a 60 me diz direto que o b é igual a 60. Que o b é o valor inicial. Tá? Então, se b é igual a 60, estamos falando de uma função que é da forma 60a elevado a t. O f de 6 igual a 30 me diz que 60 vezes a elevado a 6 é igual a 30. Portanto, a elevado a 6 é igual a meio. Portanto, o A é raiz sexta de 2, mas é melhor a gente escrever isso aí sob a forma exponencial, que é 1 meio elevado a 1 sexto. Tá? Logo, a nossa função ela é 60 vezes 1 meio elevado a 1 sexto elevado a t, que a gente pode escrever como 60 vezes 1 meio elevado a t sobre 6, ou, se quiser, pode escrever como 60 vezes 2 elevado a menos t sobre 6. Okay? Então, novamente, não foi preciso dizer que a função era do tipo exponencial. A gente teve que ler um pouquinho mais nas entrelinhas. Tá? Mas o simples fato de haver uma meia-vida está nos dizendo que esse modelo é tal que há intervalos constantes, não é a variação que é a mesma, tá? É a variação relativa que é a mesma.
Finalmente, vamos olhar as funções quadráticas. Então, funções quadráticas, como vocês sabem, são funções da forma ax2 mais bx mais c. E, para merecer o nome de função quadrática, a gente deve obrigar o a ser diferente de zero. Tá? Então, funções quadráticas também têm a sua propriedade fundamental. Que é a seguinte. Aqui na tela. Tá? É um pouquinho mais complicado do que os dois casos anteriores. Tá? Então, no caso da função afim, o acréscimo não dependia de x, tá? Só de h. Tá? Na função do tipo exponencial, a razão de acréscimo não dependia de x. Para a quadrática é um pouco mais complicada. Tá? Então, vamos observar o que é f de x mais h menos f de x no caso da função quadrática. Então, isso vai ser ax mais h ao quadrado mais b x mais h mais c menos ax2 menos bx menos c. Então, quando a gente desenvolve esses termos, né? Aqui a gente vai ter ax2 mais 2ahx mais ah2. Aqui a gente vai ter bx mais bh. E aí muita coisa corta, né? O ax2 vai cortar com ax2, o bx vai cortar com bx, o c corta com c, mas ainda sobra bastante coisa. Tá? O que sobra? Sobra 2ahx mais ah2 mais bh. Tá? Então, para h constante, tá? Isso é uma função afim de x. Tá? Então, depende de x por meio de uma função afim. Tá? E o que isso acarreta é que, quando você considera as diferenças, ou os valores, tá? Com abscissas seguindo uma progressão aritmética, essas diferenças, tá? Vão formar, elas não são constantes, como no caso da função afim, tá? Mas essas diferenças formam uma progressão aritmética. Tá? Então, vejamos por quê. Então, f de x mais h menos f de x, tá? Deu essa expressão. O que vai ser f de x mais 2h menos f de x? Isso corresponde à expressão... Desculpe, aqui é f de x mais h. Isso corresponde à expressão de cima trocando x por x mais h. Portanto, o resultado é esse que está aqui, trocando x por x mais h. Então, vai ser 2h x mais h mais ah2 mais bh. E, portanto, ele é igual ao resultado anterior. Tá? Então, é igual a f de x mais h menos f de x, tá? Mais 2a H2, que não depende de x. Tá? Então, se eu fizer f de x mais 3h menos f de x mais 2h, tá? Não preciso repetir a conta. Tá?
o que a gente... mas eu até posso indicar o que a gente vai ter. Quando eu faço essa mesma conta com f de x mais 3h menos f de x mais h, é como se eu estivesse trocando o x agora por x mais 2h. Então, o resultado vai ser 2ah x mais 2h mais AH2 mais BH. E isso é exatamente o que eu tenho na linha de cima. Então, é o f de x mais 2h menos f de x mais h mais 2AH2. Ok? Portanto, esses valores aqui, esses valores, esse, estão em progressão aritmética. Porque a diferença entre esses incrementos aumenta ou diminui, depende aí da situação, e o faz de tal maneira que as diferenças entre as diferenças seguem uma progressão aritmética. Okay? Também, como nos outros casos, tá? Vale a recíproca da propriedade, isto é, qualquer função que transforma valores em progressão aritmética em valores que estão numa progressão aritmética de segunda ordem, que é como a gente chama essas sequências cujas diferenças estão em progressão aritmética, ela é uma função quadrática, desde que a gente suponha que f seja... Aqui a gente não pode supor que ela é monótona, porque não faz sentido uma função quadrática não tem essa propriedade, ela não é crescente nem decrescente. Tá? Mas supondo que a função seja contínua, essa propriedade caracteriza também uma função quadrática. Tá? Então, para ilustrar isto numa situação de modelagem, tá? A gente vai pegar, tá, o exemplo, o terceiro exemplo, que é o do rolo de papel. Então, no terceiro exemplo, que é o rolo de papel, tá, eu quero saber como é que é a forma da função que associa o diâmetro formal, o diâmetro final do cilindro formado com papel, tá, ao comprimento da tira. Tá? Em particular, a gente vai calcular com 12 centímetros, mas essa conta vai servir para outros diâmetros. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Não é verdade, tá, que a cada nova volta eu sempre vou gastar o mesmo comprimento de papel. Porque o comprimento de papel, tá, então, o que acontece aqui é que o papel gasto em cada nova volta tem comprimento que é proporcional ao raio ou diâmetro, tá? Tanto faz, do rolo naquela volta. Tá? Logo, os acréscimos formam uma progressão aritmética. E isso já está me dizendo que cada vez que eu aumento um certo número de voltas, o acréscimo do papel não é o mesmo, tá? Sempre. Esses acréscimos vão formar uma progressão aritmética. Tá?
Então, nesse caso, a gente consegue calcular isso aí realmente a partir dessas progressões aritméticas, né? Porque, vamos lá, na primeira volta, o raio, tá? Então, o diâmetro do rolo de dentro é de 4 centímetros. Tá? Então, o raio do rolo de dentro é de 2 centímetros. Tá? E aí, o comprimento da tira vai ser 2π vezes 2. Tá? Na segunda volta, o raio vai ser 2 mais a espessura do papel, que é 0,05. Então, o comprimento vai ser igual a 2π vezes 2 mais 0,05, né? Então, aqui na primeira volta eu tenho 4π. Tá? Aqui eu vou ter 4π mais 0,1 π. Okay? Na terceira volta, o raio aumenta mais 0,05, tá? Então vai ser 2 mais 0,1. Comprimento é 2π, 2 mais 0,1. Vai ser 4π mais 0,2π. E aí, esses valores aqui formam uma progressão aritmética. Okay? E o comprimento total que eu vou ter com n voltas, então, vou chegar na enésima volta, o raio vai ser 2 mais 0,05 n menos 1. O comprimento vai ser 2π, 2 mais n menos 1, 0,05. E isso vai ser igual a 4π mais 0,1 n menos 1 π. Okay? Então, com isso, eu consigo calcular o comprimento total com n voltas. Comprimento total com n voltas é a soma dessa progressão aritmética. Né? Então, esse vai ser o primeiro termo, 4π, tá? Mais o último termo, que é 4π mais 0,1 n menos 1 π, sobre 2 vezes n. Ok? A gente pode simplificar aí essa expressão, mas o que a gente quer principalmente é qual é o comprimento deste rolo. Tá? Então, esse rolo tem 12 centímetros de diâmetro. Tá? Então, se o cilindro inicial tinha 4 de diâmetro, e o cilindro que eu vou formar aqui fora tem 12 de diâmetro, então o raio inicial é 2, o raio final é 6. Tá? Então, o número de voltas no cilindro que tem 12 centímetros aqui do lado de fora vai ser o raio final, que é 6, menos o inicial, que é 2, dividido por 0,05, que é a espessura
de cada volta, né? E isso vai dar 80 voltas de papel. Okay? Portanto, substituindo esse valor aqui em cima, tá? Então, o comprimento total do rolo, né? Desse rolo específico, ele vai ser, então, simplificando aqui essa expressão, né? A gente vai ter 8π mais 0,1 vezes 79π sobre 2 vezes 80. Tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, ele vai dar aproximadamente 20 metros o rolo. Tá? E se eu quiser uma função que me diga para cada diâmetro, tá, o rolo, tá? Então, para obter a função que associa o diâmetro final x ao comprimento, basta a gente substituir ali na expressão, ali de cima, n pelo número de voltas em função de t, né? Então, se o diâmetro, que é em função de x. Então, se o diâmetro final é x, o número de voltas é x menos 2 sobre 0,05. Tá? Então, substituindo n por esse valor, a gente vai ter uma função que vai ser quadrática, tá? Porque observem que quando eu multiplico o n por n aqui, a gente vai ter esse termo quadrático, e a mesma coisa vai acontecer quando n é substituído por x menos 2 sobre 0,05. Okay? Essas contas estão feitas aí nas notas, eu achei que não valia a pena fazer essas simplificações aqui, elas estão feitas lá nas notas. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês ver as funções com as quais nós normalmente trabalhamos na primeira série do ensino médio, sendo usadas de verdade para modelar situações que aparecem no cotidiano. Bom? Um abraço, então, para todos e até a próxima.